Meus irmãos, graça e paz, Cláudio Souza, vamos estudar neste vídeo a nossa primeira lição, Escola Bíblica Dominical, deste segundo trimestre. Neste trimestre, vamos estudar as cartas escritas pelo apóstolo Paulo aos cristãos da Galácia e aos cristãos de Éfeso. Duas epístolas paulinas, onde o apóstolo Paulo ele vem tratar a respeito da unidade do corpo de Cristo, no caso Efésios, e a respeito da graça da obra redentora de Cristo, o favor imerecido. A graça a nós concedida não é mérito humano, não é através de obras, mas sim do favor de Deus para conosco. Nossa revista, ela traz como título Gálatas e Efésios, a verdadeira liberdade e a unidade do corpo de Cristo. 13 lições, onde vamos aprender sobre a praticidade de um viver cristão. Então, duas epístolas, Gálatas e Efésios, tratam de assuntos convergentes, né? Que tem em um, vai somar com o que tem no outro, mas também tem pontos, abordagens diferentes. Em Gálatas, alguns cristãos eles começaram a observar alguns ritos da lei por influência de alguns cristãos judaizantes, né? A esses que estavam influenciando negativamente os cristãos ali da Galácia, Paulo exorta os cristãos a retornarem à fé genuína, isso que Paulo tinha pregado, a verdadeira liberdade cristã, que somente o evangelho da graça, sem mistura, proporciona. Vamos estudar sobre esse assunto também. A carta aos Efésios também fala sobre a conversão ao evangelho da graça, um evangelho que não depende da lei para a pessoa ser salva, não depende do judaísmo, tá? Porém, o foco principal aqui em Efésios, nessa carta de Paulo aos irmãos de Efésios, é o ministério da Igreja de Cristo. Como a Igreja de Cristo nasceu no coração de Deus, os propósitos que envolvem sua trajetória terrena e as bênçãos espirituais que ela desfruta nas regiões celestiais, essas bênçãos que Deus tem para nós. Paulo vai falar aqui nos Efésios, capítulo 4, versículo 13, que será o momento que chegaremos à estatura de varão perfeitos, né? De varões perfeitos, quando o Senhor finalmente nos tirar daqui. Então, nossa primeira lição desse segundo trimestre traz como título, contextualizando Gálatas 1, a inconstância dos Gálatas. Os objetivos dessa nossa primeira lição: compreender a legitimidade do Evangelho da Graça, refutar falsos mestres e defender a autoridade ministerial do apóstolo Paulo, que também estava sendo questionada por estes judaizantes. O texto áureo está no capítulo 1 de Gálatas, versículo 8. Mas, ainda que nós, ou mesmo anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Verdade prática: os fundamentos da fé cristã são exclusivamente a morte vicária e a ressurreição do Filho de Deus. E o nosso
texto bíblico é o capítulo 1º da carta escrita aos Gálatas. Cada lição será um capítulo estudado. Então, não temos desculpa para dizermos que não teve tempo de estudar o livro de Gálatas. Gálatas tem apenas 6 capítulos. Estamos estudando nossas primeiras 6 lições, cada lição um capítulo, então não tem desculpa para falarmos que não temos tempo de estudar. Se estudamos a nossa lição, obviamente temos que, no mínimo, que é muito pouco, ler cada capítulo, que está contextualizando aqui cada lição, tá? Então, a autoria da carta de Gálatas é do apóstolo Paulo. Dos 27 livros que compõem o cânon do Novo Testamento, que compõem os livros do Novo Testamento, 13 são autoria atribuído ao apóstolo Paulo, tá? O tema da carta aqui aos Gálatas é a salvação pela graça mediante a fé, ou a liberdade da escravidão das obras da lei mediante a graça de Deus, tá? A data que Paulo escreveu aos Gálatas, esta carta aos Gálatas, está ali aproximadamente entre os anos 48 a 50 depois de Cristo, né? Provavelmente seja a primeira das epístolas escrita por Paulo. A maioria dos estudiosos defende que a carta tenha sido escrita nesse intervalo, entre os anos 48 a 50, alguns dizem lá entre 54 e 55, mas a grande maioria defende que seja nesse intervalo. Logo, se foi neste período, entre os anos 48 a 50 depois de Cristo, Gálatas possivelmente tenha sido a primeira das epístolas escrita pelo apóstolo Paulo. Então, tem 6 capítulos e 149 versículos. E o assunto mais debatido aqui em Gálatas é o mesmo discutido no concílio de Jerusalém, que está lá em Atos, capítulo 15. Então, quando Paulo escreve e trata a respeito aqui do Evangelho da Graça, frente, refutando aqueles hebreus, judeus, judaizantes, que estavam exigindo que os cristãos gentios observassem a lei. Então, possivelmente, quando Paulo escreve isso aqui, tenha sido antes do concílio de Jerusalém, que está registrado lá em Atos, capítulo 15, que está tratando justamente deste assunto. Então, 2 perguntas que é pertinente aqui no livro, na epístola escrito aos Gálatas. Primeiro, a fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador é o requisito único para a salvação? Será que é preciso acrescentar mais alguma coisa para ser salvo? Ou é necessário obedecer a certas práticas, leis judaicas do Antigo Testamento para obter a salvação em Cristo? É sobre esse assunto, esse tema, né, esse conteúdo que a carta aos Gálatas vai tratar, tá? Então, o propósito da carta, novamente, né? Paulo tomou conhecimento de que certos mestres judaicos, né, judeus cristãos convertidos ao cristianismo, estavam inquietando. Eles viajam até Gálatas. A gente vê isso também lá na carta dos Coríntios, 2 Coríntios. Alguns estavam exigindo que Paulo enviasse carta de recomendação do próprio Paulo para eles avaliarem se Paulo seria aceito ou não, né? Então, esses judeus estavam inquietando seus novos convertidos ali na Galácia, ensinando
eles precisavam observar alguns pré-requisitos da lei mosaica. Por exemplo, um dos principais era a circuncisão, ou seja, eles precisavam se circuncidar para obter a salvação, tá? Paulo escreve para demonstrar cabalmente que as exigências da lei, como a circuncisão do velho concerto, concerto abraâmico, nada tem a ver com a operação da graça de Deus em Cristo Jesus para a salvação neste novo concerto, e também para reafirmar claramente que o crente recebe o Espírito Santo e com ele, com o Espírito Santo, essa nova vida espiritual por meio da fé em Jesus Cristo e não por meio da lei, da circuncisão ou alguma outra observação da lei mosaica que eles precisassem aplicar nas suas vidas. Logo, se a salvação, para a pessoa ser salva, ele precisasse de algum outro pré-requisito da lei e não a graça de Cristo, logo está dizendo, defendendo que a graça de Cristo é insuficiente, que o sacrifício de Cristo seja insuficiente para a salvação, tá? Então, a carta que Paulo escreve aqui aos irmãos de Gálatas é uma poderosa mensagem para as igrejas dos nossos dias. Muitos ministérios têm se aderido a alguns requisitos da lei da antiga aliança, do Antigo Testamento, tem trazido essas práticas para a sua vivência. A gente vê isso em algumas igrejas neopentecostais. Está fugindo daquilo que Paulo, que Jesus, os apóstolos ensinaram. Em outras palavras, estão dizendo que o sacrifício de Cristo não foi suficiente. Os legalistas, os judeus, os judaizantes, eles queriam impor aos cristãos gentios, né, que convertidos ao cristianismo, obviamente, né, que eles observassem a prática da circuncisão, né, e a observância da lei mosaica como um adendo à obra redentora, né, de Cristo na cruz. Em outras palavras, está dizendo, a cruz, o sacrifício de Jesus, não foi suficiente. O primeiro tópico da nossa lição, saudação apostólica. Paulo, apóstolo de Jesus, irmãos e companheiros, graça e paz da parte de Deus. Então a gente vê aqui o apóstolo Paulo, como ele inicia a sua carta, ele já começa dizendo, né? Paulo, apóstolo, não da parte de homem, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, quem o ressuscitou dentre os mortos. Então, novamente, se, como a maioria dos estudiosos entende, a carta foi escrita entre os anos 48 a 50, depois de Cristo, ela foi o primeiro livro escrito por Paulo, né, das 13, tá? Paulo escreve de Antioquia da Síria, logo após a sua primeira viagem missionária, onde ele passou ali pelaquela região da Galácia, implantando igrejas, e antes do concílio de Jerusalém, que está lá em Atos, capítulo 15, presidida por Tiago, o irmão do Senhor Jesus Cristo. Tiago era o líder da igreja de Jerusalém, onde vem tratar justamente deste assunto que Paulo trata aqui com estes cristãos gentios da Galácia. Então, o primeiro capítulo de Gálatas, versículo 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homem, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então a gente observa aqui, nas primeiras palavras de Paulo, onde ele tem conhecimento do que estava acontecendo ali com aqueles cristãos, né?
Paulo é bastante incisivo ao afirmar primeiro a sua condição de apóstolo. Por que Paulo fala isso? Porque os judaizantes, os judeus, né, convertidos ao cristianismo, que tinham ido até ali, a região ali da Galácia, eles estavam rejeitando Paulo e o ministério apostólico de Paulo, sob a alegação de que ele, Paulo, não fazia parte do colégio apostólico original, ou seja, Paulo não foi um dos 12 discípulos de Jesus. Logo, ele está dizendo que esse ensinamento de Paulo não tem a mesma autoridade que teria, ou que teve, que tinha o ensinamento dos apóstolos, daqueles que andaram com Jesus. Então, Paulo se defende e diz que recebeu essa missão apostólica diretamente de Deus, não foi por um outro intermediário. Na introdução da carta, ele já deixa claro o teor do conteúdo da obra, qual seja a sua autoridade apostólica e o evangelho da graça. Entende? Ele cita Deus, a morte, a ressurreição de Cristo e seu chamamento para ser embaixador de tudo que ele pregou. E isso também aconteceu, está lá na segunda carta aos Coríntios, né? Aqueles judaizantes que foram até a igreja de Corinto ali, gerando contenda, criando problemas, gerando divisão e incitando os cristãos ali de Corinto contra a autoridade apostólica de Paulo. Chega a ponto de exigir que Paulo levasse uma carta de recomendação dele. Paulo chega a dizer que a carta de recomendação eram os próprios cristãos corintios. E quando Paulo passou ali pregando, implantou aquela igreja, o evangelho transformou a vida daquelas pessoas. Então, as próprias pessoas eram a carta viva, o testemunho vivo de que o evangelho de Paulo, que Paulo pregava, era um evangelho verdadeiro e genuíno. Então, Paulo cita a experiência, né, que ele viveu ali no caminho para Damasco, está lá em Atos capítulo 9, quando ele tem aquela visão de Jesus conversando com ele, que ele fica cego e ele entra lá em Damasco, e Deus usa o profeta, o discípulo Ananias, para orar por Paulo, para Paulo recuperar a vista, ser cheio do Espírito Santo, se converter ao cristianismo e iniciar uma nova trajetória na sua vida. Versículo 2 do capítulo 1, Paulo fala dos irmãos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Então, ele faz a saudação, versículo 1. Versículo 2, ele cita aqueles companheiros que estavam com ele. Então, Gálatas foi endereçada a um conglomerado ali de igrejas ali da região, tais como a própria Antioquia da Psídia, Icônio, Listra, Derbe. Todas foram plantadas pelo apóstolo Paulo, pela sua equipe, né, ali na parte sul da região da Galácia. Está lá em Atos, capítulo 13, capítulo 13 e capítulo 14. Então, tudo pontua que o apóstolo Paulo ele escreveu depois da sua viagem missionária, né, ali da Antioquia da Síria, quando ele escreve, quando ele tem conhecimento do que estava ocorrendo ali com a igreja da Galácia. Então, esses irmãos seriam os companheiros de Paulo. Paulo teve N companheiros de ministério que ajudou ele. A gente tem um exemplo do próprio Lucas. Lucas, que escreveu o Evangelho, que leva o seu nome, Atos, foi um grande companheiro de Paulo. Timóteo, né? Tito, a gente tem Silas, a gente tem Barnabé. Então, tem outros, né? Várias pessoas que auxiliaram o apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias, e ele não deixou de citar os irmãos que continuamente estavam ali com ele, ajudando, auxiliando nas suas viagens missionárias. E o versículo 3 ele fala, né? Graça e paz da parte de Deus. A graça a vós, outros, e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor
Jesus Cristo. Logo, a doutrina da graça, que acena para o pecador, é o fundamento de toda a teologia paulina. Jesus Cristo morreu, que ressuscitou e que está assentado à direita de Deus Pai. O segundo ponto da nossa lição, a inconstância dos Gálatas. O espanto de Paulo, o outro evangelho e anátema e maldito. Então a gente observa, quando Paulo após saudar a igreja, as igrejas aqui da região da Galácia, e lembrar do sacrifício de Cristo que redime o pecador, Paulo adentra agora nas questões que o motivaram a escrever essa epístola. Vamos tratar do assunto principal agora, da nossa pauta, que era o que estava ocorrendo ali na igreja, naquelas igrejas. Então, primeiro, Paulo passa a repreender, uma repreensão naquelas comunidades cristãs ali da Galácia, e é uma verdadeira correção apostólica. Paulo fica admirado, abismado com o que estava acontecendo ali naquelas igrejas ali da Galácia. O versículo 6 diz: admira-me que estejais passando tão depressa. Olha o que Paulo fala àqueles cristãos. Em outras versões diz: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. Ou seja, vocês estão indo além daquilo que o evangelho ensina. Estes mestres judaizantes, esses legalistas judaizantes, ensinaram a vocês algo que o evangelho de Cristo não cabe isto mais. Ou seja, observar os ritos da lei mosaica. Então Paulo fica perplexo ao ver com tamanha rapidez com que aqueles filhos espirituais dele, que foi Paulo que implantou essas igrejas, juntamente com a sua equipe, ela é missionária, com que eles estavam passando, aderindo, ouvindo aqueles ensinamentos dos judaizantes que estavam exigindo que, para eles ser salvos, eles precisavam se circuncidar. Então, as investidas dos legalistas abriram brecha, ferida ali estrutural, espiritual e doutrinária naqueles cristãos ali da Galácia. O apóstolo Paulo, ele evangelizou, ele disciplinou, e por um bom tempo, ele passou ali na região, ali na sua primeira viagem missionária, discipulando aqueles cristãos. Então, parece não acreditar no que estava acontecendo, como esses cristãos tão rapidamente se deixaram influenciar por aquelas distorções. Então, o verdadeiro retrato do que o próprio Cristo vai falar lá em Mateus capítulo 7, versículo 24, uma casa edificada sobre areia. Então, o evangelho foi pregado, eles aceitaram Jesus Cristo, mas chega alguém e diz: a graça não é suficiente. Para você ser salvo, você precisa se circuncidar. Ou seja, você precisa seguir os mesmos ritos, ritos que os judeus precisam. Logo, está dizendo que o sacrifício de Cristo não era suficiente. A morte de Jesus não foi suficiente. Era necessário mais alguma coisa para ser salvo. No versículo 7, Paulo diz: e o qual não é outro, mas alguns querem transtornar o evangelho de Cristo. Então, 6 ele diz: maravilha-me ou admira-me de que tão depressa estão passando daquele que vos chamou da graça
de Cristo para outro evangelho. E o 7 ele diz, o qual não é outro evangelho, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Então, ao mesmo tempo que Paulo ele fala desse outro evangelho, né, ele diz que este não se trata de um evangelho, né? Não existe um outro evangelho. Então, a palavra evangelho, que tem origem grega, significa boas novas. Então, isso aqui que eles estão ensinando não é evangelho. A situação, irmão, ficou tão grave, e não foi só aqui na Galácia não, tá? Foi tão grave que foi necessário ocorrer ali o concílio ali em Jerusalém. Paulo e Barnabé vão até Jerusalém, se reúnem com os apóstolos, né, para tratar desse assunto, porque estava criando problema onde Paulo passava, onde Paulo ia, onde Paulo chegava e implantava a igreja, os judaizantes iam e tentavam minar a autoridade de Paulo e mudar aquilo que Paulo estava ensinando. Então, o outro evangelho a que Paulo se refere aqui, né, trata de um engano, né, de um engodo. Esses judaizantes estavam exigindo aquilo que a graça de Deus era suficiente, né? A adulteração da real mensagem de Cristo. O evangelho dos judaizantes não tem a mesma essência do evangelho de Cristo, né? Pregado por Paulo ali aos irmãos da Galácia. Ou seja, ele chegava a dizer, não é suficiente crer em Jesus. Tem que observar a lei. Tem que obedecer à lei. Não é agora aceitei a Jesus Cristo pela fé sou salvo. Não, não é só isso. Não era isso que eles estavam ensinando. No versículo 8 diz, falando sobre anátema, né? Paulo vai dizer que quem ensina essa distorção, que seja anátema, ou seja, que seja maldito, que seja amaldiçoado. Mas ainda que nós, é o que Paulo fala, ainda que nós mesmos, ou mesmo um anjo que venha do céu, que vos pregue um evangelho além do que nós temos pregado, que seja anátema, ou que seja maldição, ou que seja amaldiçoado. Depois de falar da apostasia daquela igreja e da ação nociva desses falsos mestres, Paulo afirma a singularidade do evangelho, evocando a maldição divina para todos aqueles que perverterem a sua mensagem, né, e perturba a igreja de Cristo com falsas doutrinas. Nem Paulo, nem mesmo um anjo, que se por acaso aparecesse pregando algo além daquilo que Paulo pregou, que eles aceitariam. Ou seja, que se vier alguém pregando tais coisas, que seja maldito, que seja amaldiçoado. Então, o termo anátema aqui utilizado no contexto aqui denota uma sentença de condenação. Os que maculam o evangelho tornam-se malditos porque distorcem a palavra de Deus e passam a estar debaixo da sua reprovação, né? Mateus, ou Apocalipse capítulo 22, versículo 18. Quem pregar além daquilo, né, que é o evangelho de Cristo que está na Bíblia, né, que seja amaldiçoado. E o terceiro tópico da lição, Paulo a prova viva. Ajudar a Deus, agradar a Deus ou ao homem, de perseguido a apóstolo e as primeiras experiências. Então a gente vê agora Paulo tratando da defesa do seu apostolado. Não foi só aqui, em Gálatas. Na maioria dos lugares que Paulo passou, ele precisou tratar deste assunto. Depois você leia segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 11 também, né? Paulo vai falar ali do quanto ele sofreu por amor do evangelho.
quantas perseguições, quantos sofrimentos, quantas tribulações, quantos problemas Paulo enfrentou por amor ao Evangelho. E um dos principais obstáculos, problemas que Paulo precisou lidar foi justamente com seus compatriotas, os judeus, os judaizantes legalistas. Os ataques ao apóstolo e ao seu ministério eram intensos. Após fazer duras exortações aos cristãos ali da Galácia, sobre a inconstância da fé destes, Paulo começa a expor as bases do seu chamamento apostólico. Após ele exortar, ele corrigir esses cristãos, que estavam sendo influenciados por esses judaizantes. Foi grave a situação, foi muito grave. Tá? Então agora Paulo começa a defender o seu apostolado, que também era criticado, muito criticado. Eles desacreditavam a autoridade de Paulo frente aos cristãos nas igrejas que o próprio Paulo, pelo poder do Espírito Santo, ali implantava. No versículo 10 diz: porventura procuro eu agradar o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar os homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Outra versão diz: por que persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Deus. Os judeus convertidos, eles eram convertidos, esses judeus, ao cristianismo. Convertidos ao cristianismo, mas eles, como por serem judeus, eles observavam alguns requisitos da lei. Eles eram da circuncisão. Mas para os gentios não precisavam mais observar se circuncidar, entende? Então, esses judeus convertidos à fé cristã diziam que a salvação somente pela graça levaria aqueles cristãos de Gálatas, da Galácia, a viverem uma vida sem responsabilidade quanto à santidade, uma vez que estavam desobrigados de observar a lei. Ou seja, que esses cristãos iriam viver na licenciosidade, praticando qualquer coisa e dizendo que estava salvo, se eles não observassem, não fossem obrigados à observância da lei. Eles iam aproveitar e dizer: só dizer que aceitou a Jesus, pela graça eu sou salvo, posso fazer qualquer coisa. E não é bem assim, entende? Então, os judaizantes, eles viam a liberdade evangélica pregada por Paulo como uma apologia ao relaxamento espiritual. Mas Paulo quer enfatizar que Cristo fez o suficiente para a redenção do pecador. O sacrifício de Cristo foi completo. Então, o crente, ele não é salvo por aquilo que ele faz. No caso dos judeus aqui, eles estavam exigindo a circuncisão. Para ser salvo, também precisa se circuncidar. Mas Paulo está dizendo aqui que a salvação não é por aquilo que se faz, que o homem faz, mas por aquilo que Cristo já havia feito de forma completa em sua morte vicária e ressurreição gloriosa. Aí alguns chegam a dizer que essa doutrina de Paulo contradiz aquilo que Tiago ensinou. Paulo vai dizer aqui que para ser salvo não necessita de obras, ou seja, não é mérito humano. O que Paulo escreve vai corroborar juntamente com aquilo que Tiago escreve. Paulo diz que para ser salvo não é necessário de obras. A obra não é um pré-requisito para ser salvo. Tiago vai dizer que se uma pessoa é salvo, ela vai manifestar em obras. Porque aquele que é salvo, a fé daquele que é salvo, vai refletir em obras. Aí Tiago diz: me mostra as tuas obras, eu mostrarei a minha fé. Ou seja, se eu sou cristão, se eu sou salvo em Cristo Jesus, eu vou dar bom testemunho, eu vou realizar boas obras.
Mas o que Paulo diz é: as boas obras não é pré-requisito para a salvação, senão anularia o sacrifício de Cristo, ou confirmaria que o sacrifício de Cristo não foi completo, não foi suficiente para salvar o homem. No versículo 13, falando sobre de perseguidor apóstolo, porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo? Paulo falando, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Então aqui Paulo está fazendo uma apologética, né, uma defesa da sua fé, do seu apostolado, né? Ele está falando que antes ele, um judeu zeloso da lei, legalista, e seguia muitos do seu tempo, né, em dedicação ao judaísmo, ao estudo da Torá, da lei, dos profetas. Então, ele era um exímio estudioso. Tanto é que ele era tão apegado aos ritos do judaísmo que Paulo assassinava, matava, ele achando que ele estava correto. Mas quando ele tem aquele encontro com Jesus no caminho de Damasco, Atos capítulo 9, ele pensou que ele estava correto. É o que acontece com Nicodemos lá em João capítulo 3. Quando Nicodemos vai ter com Jesus de noite, Jesus diz: é necessário nascer de novo. Nicodemos era um mestre da lei, uma referência em Israel. Mas nada deste conhecimento era suficiente, porque conhecimento humano não salva ninguém. O que salva é o sacrifício, é a graça imerecida, foi o sacrifício de Jesus na cruz. Então, os falsos mestres, eles se infiltraram na igreja, tentando acrescentar as exigências legalistas ao evangelho da graça. Aí Paulo reiterou a verdadeira salvação, né? A saber, somente pela graça e mediante a fé em Cristo, né? Compartilhando então a história da sua milagrosa, da sua maravilhosa conversão ao cristianismo. Paulo fica cego, está lá em Atos capítulo 9, ele entra em Damasco, conduzido pelos que estavam com ele, fica ali, né, durante 3 dias orando, cego. Aí Jesus manda um dos seus discípulos, ali de Damasco, né, que este vá até Paulo, orem por Paulo, impõe as mãos em Paulo ali, Paulo recupera a vista, se converte a Cristo, recebe o Espírito Santo, né, e a partir daquele momento ali, Paulo se torna um discípulo de Cristo, né? Então, ele mostra aqui que o chamado dele, o ministério dele, ele não aprendeu aos pés dos apóstolos. O próprio Cristo o chamou e o ensinou, né? Então, Paulo era um exímio, um mestre da lei. Ele conhecia muito bem os dois lados, né? A forma agressiva com que ele tratava os cristãos e seus líderes, né? Diante dos Gálatas, ele usa as expressões que ele perseguia anteriormente os cristãos, ele chamava-os do caminho, né? E assolava para demonstrar o quanto ele era fiel ao judaísmo. Mas quando ele tem um encontro com Cristo, Jesus mostra para ele que conhecer o judaísmo não salva ninguém, seguir a lei não salva ninguém. A lei veio revelar, veio mostrar o quanto somos miseráveis. A lei veio revelar o nosso estado deplorável, porque ninguém conseguiu cumprir toda a lei, senão Cristo. Então, a lei não salva. A lei veio revelar que o cristão precisava, que o homem ele precisava de algo muito maior, muito mais sublime, muito mais profundo para que ele fosse ser salvo. E o preço foi
a morte de Cristo na cruz. Então, a mudança de rumo e sua intrepidez na defesa da fé, que outrora ele ridicularizava. Então, ele foi transformado. Então, aquilo que os judaizantes estavam ensinando, Paulo sabia muito bem, porque ele fazia isso, né? Ele praticava isso. Ele era um fervoroso defensor do judaísmo. E no versículo 23, aqui do capítulo 1, diz: ouviram somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Então, Paulo está falando aqui dos cristãos ali da Judéia, de Jerusalém, que ouviram dizer, né, porque Paulo não foi até então para Jerusalém, mas ouviram dizer que Paulo, o perseguidor, agora estava pregando o Cristo, o Evangelho, que ele perseguia, né? Então, Paulo, fazendo a apologética, a defesa aqui da sua fé, ele está falando a respeito de... Ele ficou ali em Damasco, ele foi para a Arábia, né? Na Síria ali, ficou 3 anos ali, possivelmente o período ali que ele estava ali, naquele reclusão espiritual, naquele retiro espiritual, onde possivelmente Jesus também leva, ele é arrebatado ao terceiro céu, ele vai falar lá em Corinto. Então, ele aprendeu do próprio Cristo, né? Então, Paulo afirma que seu chamado se deu antes dele haver nascido. Aqui Jesus fala para Ananias, quando Paulo está lá em Damasco cego, está lá em Atos capítulo 9, Ananias: Senhor, este que persegue os cristãos veio aqui com carta para prender os teus servos. Aí Jesus disse: vai, Ananias, ora por ele, porque ele é um vaso escolhido por mim, e eu mostrarei a ele o quanto importa sofrer por amor do meu nome. Então, Paulo foi escolhido desde o seu nascimento, né? Assim somos nós. Assim somos nós. Assim sou eu, assim é você. Ninguém vai a esse mundo sem propósito. Deus nos escolheu individualmente, né? Então, diz que após conhecer a Cristo, ele passara por um período ali de 3 anos na Arábia, né? Em Damasco. Então, tudo indica que é nesse tempo que ele passa a ser uma espécie, ele passou ali por uma espécie de retiro espiritual, quando ele teve aquele verdadeiro encontro ali pessoal com Jesus, e Cristo ensinou, discipulou Paulo ali da melhor forma possível. Tanto é que Paulo foi o maior evangelista, o maior apóstolo de todos os tempos, né? O maior implantador de igreja. Dos 27 livros do Novo Testamento, que compõem ali o cânone, que compõem o Novo Testamento, 13 foram escritos pelo apóstolo Paulo. Entende? Então, Paulo recebe a iluminação de Cristo e se torna o maior expositor do Evangelho de todos os tempos, né? Então, decorrido 3 anos, então, dessa conversão dele, ele vai a Jerusalém para avistar-se ele tem um encontro ali com Pedro, né, Cefas, e ele diz, aqui em Gálatas capítulo 1, versículo 18, que ele permaneceu ali com Pedro 15 dias, né? Gálatas capítulo 1, versículo 18. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias e não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Então ele viu ali Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo. Tiago se converte a Jesus após a conversão de Jesus. E Pedro, então ele passa 15 dias após 3 anos da sua conversão, quando ele se converteu ao cristianismo lá em Damasco. Ele não vai para Jerusalém, até porque a mensagem dele não seria aceita, né? Jesus fala com ele, e depois de 3 anos é que ele sobe a Jerusalém, e se encontra ali em particular com Pedro e Tiago ali, o irmão de Jesus. Então, durante 2 semanas, Pedro e Paulo conversam ali sobre questões cruciais da fé cristã.
quando a gente observa o livro de Atos, Atos do capítulo 1 até o capítulo 12 ali, Pedro, a ênfase vai dar muito, Pedro está muito presente. Depois do capítulo 12 a seguir, começa Paulo, né? Capítulo 13, na verdade, Paulo, suas viagens missionárias. Pedro é citado em algumas passagens, mas a partir do capítulo 13, a ênfase vai dando, que Lucas dá ali, nas viagens missionárias de Paulo e todos aqueles contextos que envolvem. Então, sabendo que Pedro era uma importante líder e referência apostólica, Paulo demonstra humildade em sua posição, ainda que fosse um grande erudito, um grande estudioso, né, e famoso em Israel. Então, ele demonstrou que saber servir à igreja e ao reino de Deus também passa pelo respeito para com seus líderes. Então, o capítulo 1 aqui da Carta aos Gálatas trata disso, a defesa da fé, a salvação não é por meio de obras, não é preciso acrescentar o sacrifício de Cristo, porque o sacrifício de Cristo foi perfeito, foi completo, e aqueles cristãos da Galácia estavam sendo influenciados pelos cristãos judeus, que estavam exigindo que eles observassem a lei, que eles se circuncidassem. Assunto esse que é tratado lá em Atos capítulo 15, e também Paulo faz uma apologética, uma defesa do seu apostolado, que estava sendo criticado, estava sendo rejeitado por esses judaizantes, tá? Então, no segundo capítulo aqui da Carta aos Gálatas, a gente vai tratar também sobre este tema, esse assunto e todos os outros envolvendo todo esse contexto aqui que Paulo precisou lidar, precisou defender, precisou ensinar a esses cristãos das igrejas ali da Galácia, que estavam tendo sua fé minada por ensinos heréticos. Olha a importância de conhecer a palavra de Deus, de estudar a Bíblia. Porque quando chega a essas sutilezas, muitos se deixam enganar. Então, que nesse trimestre nos desprendemos a mergulhar na palavra de Deus, a buscar a graça de Deus, a buscar a ajuda do Espírito Santo para que a nossa mente seja iluminada pela palavra de Deus, e que a palavra de Deus tome conta da nossa vida, do nosso coração, não deixando espaço para essas sutilezas, né, esses engodos, essas distorções que todos os dias surgem e, infelizmente, muitos se deixam influenciar. Amém? Deus abençoe sua vida.